Olha, cada dia que passa, gente, fica mais evidenciado o uso do sistema judiciário para perseguir aqueles que contrariam o governo. Por mais que a gente queira dar credibilidade à justiça, os atos, as ações apontam para outro caminho. E aí parece que o discurso daqueles que visam combater a corrupção vai na contramão dos seus atos. Olha o título da matéria. PGR contraria Toffoli no caso da Transparência Internacional. Só para vocês terem um vislumbre, a ONG Transparência Internacional é a ONG que, acho que dia 30 agora, se não me falha a memória, deixa eu ver, dia 30, acho que foi isso, elaborou um relatório afirmando que a corrupção voltou a crescer no Brasil, ou o fato, né, do Brasil cair no ranking 10 posições nessa questão do combate à corrupção, ou seja, a coisa ficou pior. E ela fez um relatório. Nesse relatório ela citou, né, o governo Lula como base para essa percepção e citou três pontos, nas quais duas afetaram o Supremo diretamente. Ela citou que a indicação do Cristiano Zanin e a indicação do Flávio Dino, feitas por Lula, um sendo advogado e o outro parceiro político, visava criar um STF de coalizão. Ou seja, um STF, um judiciário unido com o executivo. Traduzindo para a nossa língua de leigo, que o Supremo e o STF, que Lula estava aparelhando o Supremo. E aí citou, né, o mesmo Supremo decidindo pela prisão em segunda instância, que beneficiou Lula, das anulações das ações contra Lula pelo Supremo, que beneficiou Lula, né, e as indicações. Bom, como afetou o Supremo diretamente, e é assim, é todo mundo dizendo que o Supremo não está andando bem, mas os ministros continuam dizendo, e é só eles quem dizem isso, e aliados dele, óbvio, né, que aqueles que se beneficiam por ele, que o judiciário vai muito bem, obrigado. Mas é só eles mesmo. E aí o que aconteceu? Toffoli deu um nó em pingo d'água, achou uma razão e tome caneta para cima da ONG, que fez o relatório, dizendo que ela recebeu um dinheiro da Lava Jato. E que ela não podia receber esse dinheiro da Lava Jato. O detalhe, gente, é que a gente vai ver na matéria aqui, não sei se acho que em 2020 saiu um relatório contrariando Dias Toffoli. A ONG não recebeu dinheiro algum, e isso é um relatório da própria Procuradoria-Geral da República. E eu achei interessante que Lula chama a ONG de cúmplice da Lava Jato, como se os criminosos fossem, como se a Lava Jato fosse os criminosos. E os criminosos investigados pela Lava Jato, que devolveram bilhões de reais, essa é a parte engraçada. Houve a devolução de bilhões de reais. Mas segundo Toffoli, né, a ONG foi cúmplice da Lava Jato, como se crime fosse combater o crime. Vamos para a matéria, para vocês entenderem melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix, uma forma de você ajudar o nosso canal, colaborar com o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos, o seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição, o link para o nosso Twitter, uma forma de você acompanhar as nossas matérias lá, ou você pode encontrar a gente no X mesmo, ali no X, né? Digitando no busca, @BrasilNoticia83. Vocês estão vendo o carro de som passando aí, vai atrapalhar um pouquinho, mas vamos lá. Olha só. Em dezembro de 2020, um ofício da Procuradoria-Geral da República, PGR, informou que a Transparência Internacional não recebeu nenhum tipo de remuneração recebida pela assistência em acordo de leniência fechado em JF e o Ministério Público Federal, documento que contraria
a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF. Alguma coisa, gente, está muito errada nesse nosso país no judiciário. A ONG produz o relatório dia 30 de janeiro. Dia 5 de fevereiro, mais ou menos, Toffoli determina a ação. Aí logo em seguida a Procuradoria vem e diz não. O relatório de 2020 atesta que não houve nenhuma remuneração, nenhum ganho, nenhum pagamento à ONG. Então da onde Toffoli tirou essa ideia? E porque só agora Toffoli resolveu fazer isso? E aí vem outro detalhe. Quem é Toffoli? Ex-advogado do PT, ministro da Advocacia Geral de Lula e agora... Vê que interessante. Se a ONG Transparência tivesse ido mais um pouquinho a fundo, não tinha citado só o Cristiano Zanin. Não tinha citado só o Flávio Dino. Tinha citado também o Toffoli. Mas nem foi tão... Ainda tinha mais nome para ele citar. Nesta segunda-feira, 5, o juiz do STF mandou investigar a ONG por supostamente receber valores da Lava Jato. Então, a Lava Jato é a que é criminosa, gente. Bilhões voltaram. Eu não esqueço da decisão do Gedel. Dos 51 milhões de reais, lembra? Confessos por ele, e depois, não sei se foi o Toffoli ou quem foi que disse, dos ministros que anularam lá a condenação, dizendo por falta de provas. Cara, pegaram o dinheiro, encontraram o digital, o cara confessou, mas faltou prova para... Não. A entidade prestou somente auxílio no planejamento e na definição de estratégias de investimento dos recursos envolvidos, estudando formas de reparação à sociedade, propondo metodologias para melhor execução de projetos sociais. Informou a subprocuradora Samantha Dubrawaski em ofício da época. Conforme Samantha, a ONG prestou somente auxílio no planejamento e na definição de estratégias de investimento dos recursos envolvidos, estudando formas de reparação à sociedade e propondo metodologias para melhor execução de projetos sociais. Decisão de Toffoli sobre a ONG. Vamos entender aqui o nó em pingo d'água que ele deu. De acordo com o ministro do STF, desde 2014, a ONG e o Ministério Público Federal, MPF, atuaram em parceria com o fim de desenvolver ações genericamente apontadas como combate à corrupção. Em março de 2018, foram iniciadas tratativas visando ao repasse à ONG em referência de parcela do valor obtido por meio do acordo de leniência firmado entre o MPF e a JF Investimentos.SA. De modo que passaria a atuar na administração e aplicação de tais recursos, sem nenhum embasamento legal, escreveu Toffoli ao mencionar que a Transparência Internacional atuou como cúmplice, olha só, da Lava Jato. Ainda segundo o ministro, entende que, sob pretexto de desenvolver ações de combate à corrupção, o MPF, de forma ilegal, concedeu à ONG poderes de gestão e execução sobre recursos públicos. Ora, por que só agora Toffoli resolveu? Por que naquela época, se os ministros sabiam que estava errado, por que deixaram correr? Vocês compreendem, gente? Que há alguma coisa errada nessa história? Comentários para a gente finalizar. Hilário Martins Leitão comentou: se você estiver mentindo, vou lhe cancelar. É ABIN e não AB. Bom, quanto à questão da matéria, sim, a matéria é verdadeira, inclusive o relatório foi para a CPMI do 8 de janeiro, mas por alguma razão Elisiane Gama não aceitou o relatório do número 2 da ABIN. Né, gerou até inclusive um desconforto, mal-estar entre o governo e esse relatório na época. Né, quem acompanhou a CPMI vai lembrar, né, do relatório trazido pelo número 2 da ABIN, que apontava falhas do GSI. Né? Inclusive no relatório a gente tinha até
Teve até aquelas mensagens também indicando o passo a passo das mobilizações. Todo mundo tinha a ciência do que ia acontecer e não fizeram nada. Mas deixa pra lá, não tá, né? E quanto Abin e Abin, é que na verdade às vezes o microfone corta as palavras quando eu falo, né? Tem uma coisa que a gente usa aqui que é para evitar os barulhos. Se eu tirar uma coisa chamada redutor de ruído. Se eu tirar esse redutor de ruído, vocês vão ouvir barulho de ventilador, vocês vão ouvir barulho de eu batendo na mesa, do teclado quando eu mexo nos botões, né? E aí, o que acontece? Sempre que a gente termina uma palavra, eu tenho que dar uma ênfase na palavra às vezes, que é para não cortar ela. Porque ele, tipo... Vocês prestem atenção que quando eu paro de falar, ó, e aí tem um ventilador ligado aqui do lado. Tá bem alto ele ali, mas o redutor de ruído corta isso. Então é por isso que tem esses cortes às vezes nas palavras. E não, aí você tá correto, é Abin e não Abin. Urgente, relatório da Abin responsabilizou o governo Lula pelo 8 de janeiro. Marcar aqui o comentário do nosso amigo. Obrigado, Hilário. Aí eu respondi, inclusive, ele aqui, né? Fernandes Alencar comentando aqui. Todo mundo sabe que a verdade vem à tona. Verdade. Cedo ou tarde, a verdade aparece. Isso aí é prego batido, ponta virada. Comentou no vídeo, urgente, relatório da Abin responsabilizou o governo Lula pelo 8 de janeiro, né? Apontou as falhas do governo. Bom, a gente tá aí a matéria, daqui a pouquinho a gente volta, mais informações.